está ouvindo a Rádio Sofrosine. Oi, pessoal. Esse vai ser um podcast sobre a experiência do PIBID, Filosofia, de 2023-24. E o PIBID, nesse período, se estruturou em núcleos diferentes, com 2 supervisores da filosofia, da rural, e 4 núcleos diferentes, tendo em torno de 8 alunos. Então, eu estou aqui em representante de cada um desses núcleos, e vai se apresentar, e a gente vai dar início a esse bate-papo sobre a experiência do PIBID. Meu nome é Jennifer, eu fiquei no núcleo do colégio Professor Antônio Raja Gabragli, que fica em Campo Grande. O coordenador era o Francisco Moraes e o professor supervisor era o Eric Costa. E basicamente a nossa atuação foi na zona oeste do Rio de Janeiro. Bom, me chamo Wallace, eu fiquei no colégio estadual municipalizado Olavo Bilac, que fica no município de Seropédica. É um colégio de ensino fundamental, em coordenação do professor Rodrigo, e o supervisor foi o professor Renato Braga. Eu me chamo Ingrid, eu fiquei no Cefet, Polo Nova Iguaçu. O professor supervisor é o Alexandre e o coordenador é o Rodrigo. E aí, gente, tudo bem? Me chamo Samuel, eu sou do núcleo do Colégio Roberto Lira. Ele é aqui de Seropédica. O meu professor supervisor era o Miécio e meu coordenador era o Rodrigo Brito. Então, a primeira pergunta vai ser como é que vocês viram essa experiência, se vocês consideram essencial para o curso, para a formação. Eu acho que assim que eu entrei na licenciatura, no meu primeiro período, eu tive a oportunidade de fazer parte do programa PIBID, e ali foi o que me fez tomar a decisão de permanecer ou não na licenciatura em filosofia, porque, querendo ou não, estou fazendo um curso para ser professora de filosofia, e eu ficava nessa incerteza de se eu faria o bacharel ou se eu faria a licenciatura. E o programa PIBID, ele teve a maior importância nisso para mim, porque eu saí do ensino médio direto para a faculdade, então eu tinha só a noção de uma sala de aula como aluno. E quando eu entrei no PIBID, que eu não fiquei na posição de professor e também não de aluno, fiquei nesse meio termo, eu tive uma visão completamente diferente daquilo que eu entendia como processo educacional, principalmente na rede pública das escolas. Bom, eu já venho de uma experiência de uma outra faculdade, em que é uma área de pesquisa e de formação em que é sumariamente prática. Eu fiz em engenharia, então foi uma faculdade que tinha como princípio ter, inclusive, intercâmbios na graduação. Existia a possibilidade de você ter um TCC sanduíche, inclusive. E a experiência do PIBID para professores é fundamental, porque é uma área quase que eminentemente prática, porque nós estamos fazendo uma licenciatura. Então, quanto mais cedo o contato com a sala de aula é melhor, porque não se ensina a ser professor, né? Nós temos um curso em que as matérias voltadas para a educação são teorias e todos os professores reforçam a importância de aprender fazendo, sempre. Então, o PIBID é de extrema importância para a formação docente, não só em filosofia. Eu achei, a gente for falar do essencial, a gente pode dizer que, é claro que não, você pode só fazer a licenciatura e cair de paraquedas no colégio e se virar a partir disso, e essa é a experiência de muitos dos professores. São formados no Brasil, a educação brasileira tem essa tendência de jogar o professor de paraquedas dentro de uma realidade que ele não está acostumado, mas a real é que não teria como eu ter a perspectiva que eu tenho hoje já sobre o sistema educacional que a gente está inserido, sobre a relação
que o professor deve ter em relação com os alunos, e não deve ter no sentido ideal, mas no sentido de buscar a factualidade disso. É impressionante como a gente tem uma ideia de educação antes, e a ideia do que é ser professor, a ideia do que é docência, mas quando você vê o contraste com a realidade, você percebe que aquela ideia não tem nada de atualidade, não tem como ser aplicada, e isso faz com que o PIBID seja, sim, essencial. Eu acho que foi essencial para mim, eu acho que é essencial para qualquer um que puder ter essa oportunidade de passar por esse programa, porque ele não faz você evitar erros do passado, de professores antigos. Não, são erros de agora, são sistemas de agora, o sistema hoje é problemático, e quanto mais cedo, como o Alice falou, quanto mais cedo, quanto mais de frente, diante dessas dificuldades, eu acho que melhor e mais capacitado você está para enfrentar e talvez não resolver todos os problemas do mundo, mas pelo menos tá ciente de que eles estão lá e que você vai encontrar com eles. Então é essencial, sim. Para mim foi essencial porque, na realidade, eu não tinha intenção de fazer filosofia. Eu só queria entrar na faculdade e talvez ao decorrer do curso eu trocar, mas quando veio a oportunidade e eu tive contato com os alunos e ver a dinâmica no dia a dia deles, me trouxe uma perspectiva que eu realmente não me vejo em outra posição que não seja ser professora de filosofia. Então, o PIBID foi extremamente essencial para reafirmar isso, sabe? E não me desmotivar também. Acho que teve um ponto em comum na fala de vocês, que foi essa questão de ter um primeiro contato, né, com a docência. Achei muito interessante isso e não cair de paraquedas, né? Então, eu queria saber se mudou algo. Vocês pensavam antes em relação à docência, né, a ser professor, enfim, essa imagem que vocês tinham antes e agora, né? Se essa imagem mudou. Falando por mim, na minha cabeça eu entendia como era ser professor quando eu ainda estava na posição de aluno no ensino médio. Então, eu achava que eu sabia de tudo sobre o processo da educação. E quando eu tive o primeiro contato com os alunos, logo na apresentação da escola, foi um choque. Foi absurdamente estranho. E a gente olhou para aquilo ali e falou, tá, a gente está nesse programa e o que a gente vai fazer? Então, eu não sei, foi muito, muito, muito importante, para mim, quando apresentaram o programa e até mesmo com as discussões semanais que a gente tinha com o Francisco, de você colocar os alunos que estão nesse curso de licenciatura dentro da sala de aula, porque um ponto que a gente levantou em muitas discussões é que a gente tem alunos que saem da graduação direto para o mestrado, do mestrado para o doutorado, e focam só em dar aula em universidade, nunca passaram pelo ensino médio, não têm noção do que é o ensino médio ou o ensino fundamental como professor de filosofia. Então, você botar, por exemplo, alunos de primeiro período, como eu e a Ingrid, na primeira experiência no PIBID, é de extrema importância, é uma cisão muito grande. Você realmente focar e se ver nessa posição de professor. A contribuição, de maneira geral, ela é imensa, porque você não tem aula de prática, né? Não existe um laboratório de docência, né? Igual você tem em outras áreas do conhecimento, né? Nós, em filosofia, não temos experiência de campo, nós somos basicamente um conhecimento restrito à teoria, tanto do ponto de vista da pesquisa quanto do ponto de vista da prática, né? Eu não pratico a minha pesquisa com outras pessoas, normalmente é você, junto com os textos, e não existe uma faculdade de ser professor, não tenho um curso que me faça ser professor. E o PIBID você cai de paraquedas, mas de paraquedas junto com uma outra pessoa, né? Tem um instrutor com você, então você está junto com ele. E pelo fato do PIBID não ter uma responsabilidade de dar aula, né? O edital do PIBID não impõe isso como uma das tarefas. Você faz algumas atividades
Então você fica muito próximo daquilo que se tem na faculdade como um monitor, né? Como uma espécie de tutor na sala de aula. Só que são alunos que ainda estão se formando, diferente da faculdade que basicamente eles estão com o mínimo que é exigido de educação obrigatória. Então você está aprendendo a ser professor junto com pessoas que ainda estão se formando enquanto indivíduos de conhecimento mínimo, né? Então o PIBID ele acaba sendo essa porta de entrada para a sala de aula e que de uma maneira bem geral é de suma importância, porque não existindo o PIBID, né, não existindo nenhum programa parecido com o PIBID, que é também o Residência Pedagógica, que veio dele, essa experiência ficaria restrita a estágios extremamente precários ou não, mas com uma possibilidade muito grande de ser precário, né? Porque você só preenche apenas uma espécie de relatório, tem que dar algum tipo de aula de 20 minutos, né? Enquanto que no PIBID você fica pelo menos 3, 4 horas por semana, né? Eu acho que são 30 horas, não são 30 horas mensais, eu acho que são 30 ou 20 horas mensais, não lembro. Então é uma experiência bem mais abrangente do que um simples estágio, né? Então tem uma contribuição extremamente significativa pro aluno. Para alguém com tendências seriamente idealistas como eu, a ideia que eu tinha de docência, de professor, quando, por causa do PIBID, teve que se adequar, está se adequando e vai continuar se adequando cada dia que passa, mas o PIBID teve esse papel fundamental de me puxar para a realidade daquilo que eu estou me formando, né? No final das contas, essa minha ideia de professor fazia com que eu estivesse me formando, fazendo uma licenciatura, que na verdade eu não tinha ideia do para que eu estava me preparando. Então, se o PIBID ele contribuiu de alguma maneira no sentido de imagem, de formação para professor, tem muitas maneiras que essa contribuição aconteceu. A gente pode falar tanto de contribuições positivas quanto contribuições negativas. Não no sentido de ruim e bom, mas no sentido de algumas coisas que tira, né, dessa ideia, dessa coisa surreal, mas também acho que são fundamentais, né? Tipo, no final das contas, se eu olho pro que o PIBID fez de positivo, toda vez que eu olhava para algum aluno que parecia minimamente interessado, toda vez que tinha algum sorriso, alguma risada, toda vez que eu via que alguém entendeu alguma coisa, isso trazia algum tipo de motivação, tipo, caraca, isso é bom, né? Uma sensação prazerosa. Então me motivava mais a chegar nessa caminhada, nessa questão de ser professor. Sem falar que tem formação de hábito também, né? A ideia de colégio, de você ver aquela estrutura de colégio, e aí tem as atividades que a gente fez, e que a atividade, mesmo não sendo como o Alice falou, né? Tipo, a gente não tem aula. Mas tem alguma atividade que você tem esse contato direto com o aluno que dá como se fosse um toquezinho, raspa um pouco no que seria tá na frente, tá na roda e tá nessa posição de professor. Então auxilia na formação de um certo hábito, né? Se acostumar a estar nessa situação é bom para quem é tímido, para quem fala muito como eu, também é bom para poder se controlar um pouco e saber como falar muito. Mas como eu disse, também tem as coisas negativas no sentido de realidade, né? Tem aquelas dificuldades que você bate de frente e você às vezes não vê a solução, mas se você tem aquela tendência um pouco meio competitiva de tipo assim, não, vou fazer superar, então isso serve como motivação também. A motivação de, não, eu quero resolver isso, quando for a minha vez eu vou me esforçar para fazer melhor. Isso eu também acho fundamental, o PIBID me acrescentou muito nisso. Tem o desmotivacional mesmo, tipo aquilo que te bota no chão e fala, caraca, é realidade, né? Não dá para ser ideal. Isso faz parte também. E acho que dá pra poder falar, no final de contas é isso, esse realismo, né, do que é ser professor, de como é ser professor dentro de um sistema educacional determinado, específico, de uma cidade, que está dentro de um estado, está dentro de um país. Isso te coloca dentro de uma burocracia específica, te coloca isso em relação a pessoas específicas. Então essa realidade do professor, não da minha cabeça, mas da escola, com certeza modificou muito a minha formação, modificou a ideia que eu tenho de ser professor. Contribuiu na minha formação de professor, que me trouxe uma perspectiva totalmente diferente que eu tinha na adolescência como aluna.
Eu jurava que eu não ia ser professora. Eu falava, não quero, não dá, é muita bagunça. Mas quando eu tive contato com os alunos do Cefet, com a realidade de fato, me trouxe uma imagem do que eu queria ser e o que eu não queria ser. Então, a gente tem muito essa ideia de que você, como professor, você é a autoridade, você é a resposta final, mas eu acho que ser dessa forma não te traz benefício nenhum, né? Porque você tem que se conectar de alguma forma com os alunos. Eles não vão te respeitar se você se colocar como uma figura de autoridade. Então, eu vi muito isso, né? Que tinha que ter essa conexão com eles. Você falou na outra sua fala, né? Que você entrou na filosofia meio sem saber, né? Aí você começou a falar agora dessa relação, e também quero saber dessa relação com o aluno, mas quero saber da relação com o curso, né? Como que isso impactou na sua relação com o curso de filosofia também, né? Você que disse que entrou sem saber exatamente se ia ficar, se não ia ficar. Você entrou, você começou no projeto, você estava no final do primeiro período, era isso? Foi no início? Foi no início, no início mesmo. A Ingrid e a Jennifer foi no início do primeiro período, então. O Wallace e Samuel, vocês estavam em que período? Quinto? Final do quarto, início do quinto. Beleza. Então, quero saber, especialmente para vocês duas, mas também para vocês dois, essa relação com o curso. Como é que impactou com o curso? Em relação ao curso, me fez ter essa necessidade de me aprimorar cada vez mais, sabe? Ainda mais na experiência que eu tive em dar uma aula e apresentar Safo de Lesbos, visando a liberdade, que era o tema da Olimpíada. E, fazer a apresentação sempre deixa muito nervosa na faculdade, sabe? Mas quando eu tava lá, nessa posição, entre muitas aspas, de professora, eu sabia o que eu tava fazendo, sabe? E, quando teve o retorno de alguns alunos falando, poxa, eu não imaginava que tinha mulheres filósofas. Então, isso contribuiu muito mesmo para me dedicar ao curso e reafirmar esse espaço, que é uma necessidade, sabe? Um pouco dessa fala da Ingrid, dessa questão de estar lá na frente e fazer acontecer, mas eu levo isso na perspectiva mais do projeto de vida, que foi o que a gente pegou na escola. E a gente não sabia o que fazer com o projeto de vida e para que serviu o projeto de vida. E quando a gente levou Pitágoras para os alunos e eles se interessaram e a gente propôs um trabalho que não valia nada de ponto ou de qualquer coisa na avaliação deles, e a gente viu que eles se interessaram realmente em fazer o trabalho, em se dedicar, e teve essa troca, foi algo surreal, porque a gente viu que por mais que a gente tivesse muita dificuldade dentro da realidade das escolas, ainda assim tem uma esperança de que a gente pode transformar de alguma forma a realidade deles ou como eles enxergam o estudo. Porque quando a gente pega uma turma de terceiro ano, a única coisa que eles querem fazer é sair da escola. Eles só querem terminar o ensino médio, eles estão cansados e vem as dificuldades, tanto dentro da escola como fora da escola. E naquele momento que a gente conseguiu trazer a curiosidade para os alunos, como uma aluna do primeiro período que não tinha nada para apresentar, que estava pegando as matérias agora, nem teve matéria de educação ainda, foi surreal de incrível. Foi um momento que acho que fica gravado para sempre quando acabar o programa e quando terminar a faculdade, sabe? Foi muito importante. Bom, acho que como eu já estava pro final do curso, como a gente ainda não tinha experiência de sala de aula, então a gente estava preocupado em não só conhecer para nós, mas conhecer para fazer uma prova, ser avaliado para fazer uma prova. E quando você chega para dar aula no colégio, esse conhecimento pode, de uma certa forma, não impacta na aula, porque existem professores que dão a mesma aula há muitos anos. Isso, basicamente, qualquer
pessoa consegue reproduzir, é literalmente uma reprodução, né? Enquanto que você se reinventar a cada aula, ainda mais eu e o Samuel, que a gente já tinha tido aulas de educação, os professores ficam frisando isso toda a aula, e cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, cada ano é um ano. Isso não quer dizer que você tem que ficar reinventando a roda a cada turma que você passa, mas que existem algumas coisas que você tem que prestar atenção. E como eu dava aula no colégio de ensino fundamental 2, mas eu só dei aula até a 6ª série, então eu tô falando com crianças que a princípio não entendem absolutamente nada de nada, né? Elas estão ainda sendo alfabetizadas, estão ainda tendo conhecimentos básicos de disciplinas que são ditas complexas, né? Mas na verdade, quando a gente foi fazer atividades em que elas estavam livres para pensar o que elas quisessem pensar, mas com algum tipo de direcionamento, você tinha respostas extremamente sofisticadas, né? Que muitas das vezes nenhum adulto conseguiria, nenhum adulto, às vezes estudante, consegue ter respostas tão sofisticadas quanto uma criança. Aí eu fiz uma atividade com eles que era ler um parágrafo da mitologia tupi-guarani, cosmologia tupi-guarani, em que o Deus saiu do vazio, do nada, né? E aí a minha pergunta para eles era essa pergunta, né? O que é o vazio, o que é o nada, né? E eles ficaram extremamente interessados de como que era possível, né, fazer esse tipo de coisa. E aí você tinha respostas, eu fiquei até lembrando, porque tinha um menininho que ele ficou igual o personagem do Crátilo, no Diálogo do Platão. Ele não conseguia. Ele falava, se eu falo, tá errado, né? Porque toca no discurso sobre o vazio, tá errado, tá falando o que é. Eu não posso escrever, eu não posso desenhar, eu não posso fazer nada, né? Ele tocou literalmente no Crátilo do Platão, ele tocou exatamente, né? E quanto tempo a gente tem dificuldade ou demora para ler até entender essa posição, e ele fez em 20 minutos, 30 minutos. Não demorou muito tempo. Então, é um impacto muito grande na visão da docência, porque nós não somos ensinados a isso, né? As matérias de educação não são práticas educacionais. Os professores falam isso também. Aqui nós estamos dando um referencial teórico, não é uma prática. Então, quando você entra na sala de aula, isso fica muito latente, né? Mesmo para mim e para Samuel, que nós estávamos no período mais avançado. Não acho que a Ingrid está isolada desse negócio de chegar e não querer ser professor. Ela não era a única. A diferença é que eu vim para filosofia como primeira e segunda opção. Era tipo a única opção da minha vida e tudo mais. Então era de ser filósofo mesmo, de escrever mesmo. Eu vim aqui com essa ideia mesmo. E aí eu tava com essa ideia na cabeça. Eu me sentia obrigado a fazer as matérias de educação. Achava que tava na minha grade. Eu não queria isso na minha grade, mas fazer o quê? Eu abri matéria obrigatória, tem que me informar. E aí veio o PIBID. E eu voltei pra escola, voltei pro ensino médio, completamente diferente do meu, né? Mas a realidade de outras pessoas fazendo ensino médio. Eu vi o meu professor, o supervisor, nas suas aulas, na forma como ele lidava com isso, na forma como ele apresentava os temas. Eu via como os alunos estavam reagindo, e é clássico, é aula de filosofia, vai ter uns que vão estar prestando menor atenção, outros vão estar se esforçando para estar fazendo outra coisa, uns que vão estar fingindo que estão prestando atenção, outros estão de fato prestando atenção. A multiplicidade é muito grande, mas o ponto é que dia após dia, semana após semana, reunião a reunião, cada dia mais estava aumentando aquele amor, aquele desejo por aquilo ali. E aí eu percebi que não é como se fosse... Então, no primeiro momento, teve esses dois pontos, sabe? Tipo, eu quero fazer filosofia e tem a questão de ser professor, né? Mas aí, agora, com a conclusão, eu percebo que ser professor faz parte da filosofia. É uma das coisas mais filosóficas que a gente pode ter como atividade. Eu sou filósofo e minha prática filosófica é essa de ser professor, esse ensino, esse esforço. Não tem nada mais visível do esforço filosófico do que a educação, do que a tentativa de comunicar algo a alguém, de ser comunicado por alguém, né, nessa relação. Então, como alguém que entrou aqui não querendo ser professor e só focado em filosofia, hoje eu não vejo como eu poderia ser um sem ser o outro, sabe? Porque na verdade é tudo a mesma coisa. Então, se tem algo que
que eu sei que mudou no meu curso é literalmente o que eu tô fazendo aqui. Eu tô aqui pra ser professor também. Isso faz parte do que eu queria já antes, que é ser filósofo, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Vocês falaram um pouco, né? Acho que a Ingrid e o Wallace falaram um pouco das atividades que desenvolveram, né, na sala de aula. Eu queria saber um pouco mais dessas atividades que vocês desenvolveram e como foi essa relação com os alunos, né? E se vocês tiveram alguma experiência do próprio cotidiano da escola também, para além da sala de aula. Então, quando a gente estava na escola, a gente pegou uma turma de terceiro ano e uma turma de primeiro ano. E uma dessas turmas tinha projeto de vida. Então, a gente pegava uma aula de filosofia e uma aula de projeto de vida. Filosofia, o nosso professor olhou para aquele currículo que mandaram e ele descartou porque era matéria de sociologia, não era matéria de filosofia. Então, ele falou, não tem como eu trabalhar com isso. E ele começou a fazer uma programação e interessante destacar que ele usou Sartre e Adorno no meio desse processo, que foram temas que caíram no Enem. E quando, na semana depois do Enem, um aluno chegou e agradeceu a ele, porque ele não sabia o que era, ele não tinha noção, e se o Eric, que foi o professor supervisor, não tivesse feito isso, ele não ia saber responder a prova do Enem, porque o conteúdo não estava lá na prova do Enem. No quesito do projeto de vida, a gente levou os versos de Ouro de Pitágoras para os alunos, para a gente interpretar alguns versos e debater, tentar aplicar no cotidiano deles. Tiveram alguns alunos que começaram a levantar muita reflexão, que eu vou prometer para mim mesmo que eu vou ser rico, eu vou fazer um diário sobre todas as coisas que poderiam me afastar de não ser rico. E o que eu acho muito legal era que o Eric, que foi muito importante nesse processo do PIBID pra gente, que deu a abertura pra gente trabalhar com os alunos, dentro daquilo que ele queria passar, sem fugir muito, foi que ele sempre conduzia os alunos sem perder a filosofia dentro de uma matéria que não tinha nada. E dava 0,5 no bimestre para eles, só para eles estarem lá. Então, uma das atividades que a gente fez foi essa, e a outra foi sobre as Olimpíadas de Filosofia, que teve, que era uma questão sobre a liberdade, que era o que eu vou fazer com essa tal liberdade. E alguns alunos fizeram expressões artísticas, o que foi muito interessante. Eles juntaram filosofia com arte, levaram desenhos. Alguns deles fizeram poemas, outros fizeram textos bem revoltados com algumas coisas. E outros alunos que levaram para uma questão mais pessoal daquilo que eles interpretavam como liberdade. Então, foi essas duas atividades que a gente trabalhou com eles, que foi muito interessante, porque a gente conseguiu cativar o interesse neles. Que quando a gente chegou, ninguém queria prestar atenção em filosofia, ninguém prestava atenção no que o Eric falava, principalmente no projeto de vida, fora os professores do lado de fora reclamando do projeto de vida, que é uma situação bem delicada. Então, foram essas atividades que a gente trabalhou com eles durante esse tempo do CIMID. Bom, no meu colégio, assim, a relação dos professores, de uma maneira geral, do sistema público com a instituição escola já é complicado, porque, em grande parte, o diretor não faz parte da comunidade escolar. Raros são os casos que ele faz parte, né? Não há uma eleição estrito sensu para isso. Então, com relação à direção e os outros professores, é uma relação mínima. Basicamente, cruzar no corredor e elas sabem que você existe porque o professor, o Renato, o professor supervisor, ele faz uma intermediação. Fala, existem uns alunos que vão circular por aí. Eles existem, são da rural e tem o PIBID. É essa relação que você tem, né? E dentro da sala de aula com o professor. As atividades eram um pouco livres, no meu caso, porque filosofia não era uma disciplina no sentido de avaliar os alunos. Eles não eram reprovados por reprovar em filosofia. Não existia nem prova quando eu entrei. Só foi ter agora no início do ano, que passou a ter 2 tempos, e agora é uma disciplina que avalia, tem prova, etc e tal. Então eram atividades. E que eram basicamente, o Renato trabalhava um livrinho de mitos, que tinham mitos variáveis de diversas culturas e tempos diferentes, mas eram para crianças com uma idade reduzida do que
era da sala de aula pelo fato do colégio ou do sistema de seropédica, tanto municipal quanto estadual, ter um déficit, uma defasagem muito grande com relação à idade das crianças, ao conteúdo, à avaliação. Então existiam crianças que eu tinha na sala de aula de 11, 12 anos analfabetas. Analfabetas, assim, a ponto de não saber o nome inteiro, né? Porque ela poderia ser analfabeta de outras maneiras, por ter algum tipo de necessidade especial, que nesse colégio tinha muitos alunos em educação especial e inclusão, mas não era o caso de muitos deles, né? Muitas crianças de abrigo, né? Aquela divisão clássica de alunos que a gente vê em aula de didática, existem colégios que separam alunos melhores e piores, e isso no meu colégio fica nítido, né? Porque uma sala é claramente escura, literalmente, não tem iluminação, e a outra tem, e você percebe comportamentos diferentes das crianças, tanto numa sala quanto na outra, né? Então, as atividades ficaram restritas a pequenos textos, porque eram 50 minutos e as crianças não conseguiam ler um parágrafo em 10 minutos. Não era possível. Um parágrafo, às vezes, demorava 2 aulas para acontecer, para ler. Pelo fato da dispersão ser muito grande, etc e tal. Mais engraçado é que com os alunos do PIBID, pelo menos na minha atividade, na do Ayrton, né, na que o Cláudio também fez, eles ficam interessados porque não é o Renato, né? Não é um Renato, é uma pessoa diferente e que para eles ainda não tem uma visão de professor, é uma outra pessoa fazendo a atividade, né? E nós não estamos avaliando eles, nós estamos apenas fazendo uma atividade. E aí eu falei pro Renato fazer essa atividade do mito Tupi-Guarani. É um local para eles que não é nem um pouco familiar, né? Falar de crianças em países ou localidades em tempos muito remotos, para eles é basicamente não existir. Você está falando de uma coisa que não é um objeto próximo a mim. E aí eu propus a mostrar para eles do que a gente está falando, exatamente do que a gente está falando. E aí a gente passou uma modelagem 3D numa televisão, numa sala separada, e que o Renato gostou muito porque eles ficaram quietos, aparentemente, em silêncio, né? Porque fazia barulho, tinha algumas coisas escritas em grego arcaico que tinha que traduzir para eles, aí depois aparecia em inglês. E aí, nessa atividade foi interessante porque eu cheguei 7 horas da manhã, né, para fazer a atividade. Aí ele falou, pô, os pequenininhos não podem fazer a atividade, porque tinha um hino, que já ocupava 15 minutos da aula. Aí até eu transportar eles para a sala de aula, acabou a aula. Então eu tive que passar para outra turma. E aí eu fiz a atividade, falei, bom, Renato, acabou, a gente mostrou aqui, eles ficaram interessados, etc e tal. Tem alguns edifícios que são parecidos com o nosso, biblioteca, outros, né? Aí ele falou, não, mas não sai daí não, fica aí. Eu falei, tá bom. Os moleques meteram o pé e entrou outra turma. Só que era a turma que o Cláudio ia dar a atividade. O Renato, não, continua, vai embora. Aí eu dei mais uma aula, dei 2, dei 3, fiquei quase a manhã toda. E depois o Cláudio no final foi dar a atividade. E eles queriam mais, tem mais disso aí? Tem, né? Porque essa parte do visível para eles é muito importante, porque a gente está lidando com criança. E filosofia é abstrato nesse sentido, né? A ponto de dar exemplo num texto filosófico é ruim, você tem que tentar descrever, né? Só que ali eu não tô como filósofo, eu tô como aluno do PIBID tendo experiência de docência. Então, para a criança, tem que ser o máximo palpável possível, a ponto de você ter que explicar literalmente, e aí foi uma coisa que eu conversei com o Renato, de explicar literalmente o que é isso que elas estão na mão, né? O livro, o que é um sumário, porque tinha isso na aula, né? O professor, coloca no sumário. O menino tá olhando a contracapa, tá olhando a capa de trás, ele não sabe, né? Então isso era importante porque isso tinha que ser ensinado. Isso não dá em aula, nem de docência nem de filosofia, isso não dá em aula. Isso está lá, é um problema para ser resolvido lá na hora, né? E essa questão do vazio, o Renato falou que nunca tentou fazer qualquer coisa relacionada a um conceito que não tenha imagem, que é completamente abstrato. Ele só tratava de heróis, etc. E aí eu fiz a proposição desse trabalho e deu super certo. Esse menininho do Crátilo. Teve uma menina que ela ficou indignada porque eu falei para ela que poderia pesquisar qualquer coisa, inclusive no celular. Se ela quisesse abrir o celular e ver, né, porque são crianças, né, não pode. Aí ela não conseguia encontrar.
né, a resposta no telefone, né? Porque ela automaticamente foi no Google e pesquisou, né? Aí ela falou, então pra que serve o telefone? Eu não consigo pesquisar isso, eu não consigo saber, né? Eu sei de um monte de coisa, eu não consigo saber essa coisa, o que é isso, etc e tal. Então teve algumas consequências da atividade, né, com criança que você não espera, né? Você espera de um adulto, ou eventualmente, né, de um adulto. Mas de uma criança você não espera ela ter esse tipo de resposta, né? Afiada, assim, tão rápido pra te dar. Então foi interessante as atividades. Então, no meu caso, eu tive uma experiência em relação às atividades mais... Acho que uma palavra boa... Não tão boa, mas boa para o ambiente. É mais calma, né? Mais tranquila, sem muitos esforços, né? Não falta de vontade. Mas acabou que a gente teve poucas atividades no meu núcleo. Mas as atividades que eu tive foram, assim, experiências muito interessantes dentro daquilo que eu já tinha falado, sobre motivação, sobre a sensação de estar na aula, de se adequar a um ambiente que é diferente do que você está acostumado, né? Apresentar o trabalho acadêmico é falar na frente dos outros, beleza. Explicar alguma matéria é falar na frente dos outros, beleza, então é igual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É completamente diferente. E das atividades que eu fiz, a primeira, de fato, foi assim. Foi uma revisão sobre o conteúdo. No meu caso, meu grupo ficou com Hobbes. E aí eu tava tentando, né, me esforçando para trazer um pouco do que eles tinham estudado sobre Hobbes no geral, falando sobre como se forma o contrato e como é o estado de natureza e tal. Era pro ensino médio, já era pro terceiro ano, eu acho, foi terceiro ano já. Então, assim, o pessoal, diferente do Wallace, tá falando com crianças, mas eu tô numa situação que supostamente é o pessoal que tá a um passo de se formar, né? A galera que tá se preparando pro Enem e tudo mais. Mas acontece que dá pra ver claramente qualquer um pouquinho, uma subidinha de abstração, qualquer pressuposição já dava pra ver uma cara diferente, sabe? Aquele olhar de tipo, o que você tá falando? Então eu tinha que descer de novo da abstração e usar exemplo mais claro. Eu tive que brincar falando que, por exemplo, pro Hobbes, a propriedade, não existe propriedade de alguém, né? Tá tudo livre por aí. Então, se eu quiser pegar a caneta de um aluno e enfiar no de outro aluno, aí o pessoal riu, não sei o que. Isso chama atenção. Então, só esse tipo de coisa esquisita que numa fala, numa brincadeira, isso puxa a turma de volta e torna mais concreto do que você tá falando. E é isso, se aproveitar do engraçado, e de qualquer outro fenômeno mais concreto, de fato. Isso torna mais palatável o que você está falando, mesmo que seja para um terceiro ano. Enfim, não há por que pressupor qualquer abstração, que eles vão pegar algum nível de abstração. Não por incapacidade intelectual nem nada disso, não. É realmente uma questão educacional mesmo, é coisa do sistema mesmo. Então, tem que se adequar nesse sentido. E saber lidar, enfim, e ajudar eles a passar por essa dificuldade também, né? Então, faz parte disso. E uma outra atividade que eu fiz, essa foi completamente diferente, menos clássica no sentido de uma explicação, foi um debate. A gente separou as turmas do meu núcleo em 3 turmas e cada grupinho, cada dupla ficou responsável por um debate. No meu caso, a gente estava debatendo sobre se a religião deve estar conectada com o Estado. Então a gente dividiu em resposta positiva e negativa, né? Alguém tinha que defender o não, alguém tinha que defender o sim. Eu fiquei com a parte mais difícil, tá? Então eu já estava em desvantagem nesse debate. Eu fiquei com a parte de ter que falar que sim, a religião tem que estar conectada com o Estado. Então eu não tinha ideia de como é que eu ia defender isso de um jeito sem ferir direitos humanos, esse tipo de coisa. E eu sou competitivo, né? Eu não queria perder debate. Era pra Suelen, era pra minha namorada? Era, mas eu não queria perder pra ela, pro grupo dela. Então eu peguei o pessoal, ficou do meu lado, a gente dividia a turma no meio e falou: gente, olha só, não dá pra ganhar por meios convencionais. Vamos ter que apelar. Vamos ter que se esforçar aqui, beleza? Então, cara, eu tentava artimanha, falava, não, a pergunta é essa, mas a gente vai modificar o sentido aqui pra poder a gente ganhar aqui. Fala, não é isso que ele tá respondendo, é isso aqui e tal. Tudo uma questão retórica, não sei o quê. Pô, tive um esforço intelectual muito grande pra tornar aquele debate possível de vitória.
E aí eu escrevi um texto, eu fui pesquisar, peguei contra-argumentos possíveis que eles iam levantar, e eu botei os contra-argumentos, a estrutura deles, botei as respostas aos contra-argumentos, mostrando como eles se contradizem. Aí eu falei a nossa resposta, tentei explicar como a gente iria estruturar, peguei a opinião deles sobre o assunto, enfim. Foi um trabalho. E acabou que a gente perdeu feio, porque parecia que eu falei nada com nada durante toda a conversa com eles. Tipo assim, literalmente 5 minutos de debate, você vê aquela reuniãozinha assim de preparação, né? Aquela motivação. Aí o galera, olha só, a gente conversou sobre aquilo lá, né? Ó, quando eles falaram sobre isso aqui, você vai responder isso aqui. Beleza, suave. Chegou no debate, parecia que ninguém lembrava de nada do que eu falei. As pessoas nem sabiam a ordem do que cada um tinha que responder, porque um ficou responsável por poder responder contra-argumento, outro ficou responsável por poder apresentar uma tese, outro ficou responsável por poder apresentar outra. Ninguém sabia de nada do que tinha que fazer. Então foi humilhante a minha derrota. Me fiquei muito triste, mas pelo menos eu tenho um documentozinho mostrando meu esforço. Eu fiz uma pesquisa sobre o que fazer. Aquilo foi minha conformidade. Tipo, olha só, no papel tava muito bom, tá? O papel tava excelente. Então essa atividade também foi feita pra isso, né? Tipo, também tem esse papel de tipo assim, cara, às vezes parece que tá tudo encaminhado, tá tudo dando certo, o pessoal tá engajado, não sei o que, e às vezes não sai o resultado que você tá esperando, e aí volta pra famosa ideia. Você tem a espera, né? Você bota expectativa nas coisas e às vezes não acontece mesmo, e faz parte. É sobre não falar aqui, né? Não reinventar a roda e nada disso, não, mas adequar isso mesmo, e lidar com essas dificuldades, com as frustrações, às vezes. Se você é competitivo como eu e perde alguma coisa, é uma frustração muito grande. Mas essas atividades, mesmo que não sejam tão enormes, assim, de fato, olha, isso é a essência de ser professor, né? Isso não. Ainda assim, me colocam de novo a visão sobre o que é ser professor, sobre como é isso na prática, né? Essa realidade dessa função, desse papel. Então, eu gostei das minhas atividades, mesmo sendo poucas, foram divertidas e ao mesmo tempo realistas demais pra não gostar. Eu só fiz uma atividade, que foi essa voltada pra Olimpíada, sobre o que fazer com essa tal liberdade, né? Eu fiz, o Jefferson e o Iago também fizeram. Montar uma apresentação visando isso, e eu quis trazer essa perspectiva de como era, e não tinha como eu tinha que falar de Safo, né? Dela trazer essa perspectivas para as meninas, que era necessário procurar a luz do pensamento, não se importar só com beleza física. E eu achei que na realidade eu não ia ser bem recebida, né? Ainda mais por adentrar bem superficialmente em sexualidade, né? E quando eu fui apresentar, eu tava totalmente com medo de não ser bem compreendida, né? Porque lá é uma escola técnica, tem curso de telecomunicação, enfermagem, informática e automoção, né? E as turmas que eu apresentei, geralmente era a maioria meninos, né? Então eu tava bem insegura se eu ia ser bem recebida, mas na realidade eles foram bem comunicativos comigo, né? Ainda mais na turma de automoção, que, tipo, eu falava, vamos tentar decifrar esse fragmento, e eles já tinham a resposta. Tipo, eu tenho dificuldade nisso na faculdade, e eles estão ali no ensino médio dando de letra em mim, né? Também foi muito esclarecedor quando uma das meninas, né, das poucas meninas de automoção, chegou pra mim e falou, eu usei Safo no Enem, na redação do Enem, que foi o tema de invisibilidade do trabalho, né, das mulheres, e foi uma experiência bastante legal. Então, pra gente encerrar, né, eu queria que vocês colocassem agora os desafios que vocês enfrentaram, né? Vocês já falaram de alguns. Provavelmente vocês tinham algumas expectativas em relação a esse programa, né? Então, queria um pouco saber, né, se essas expectativas elas foram atendidas, né, ou se teve muita frustração também. Enfim, os desafios que vocês enfrentaram, né? E eu acho que não tem como não mencionar nessa questão dos desafios a própria questão do novo ensino médio, né? Não, Jennifer já tratou um pouquinho aí dessa questão do projeto de vida, né? Porque é isso, né?
Então, acho que a gente pode agora, para encerrar, falar desses desafios que vocês enfrentaram. Para além do novo ensino médio, vou começar falando sobre os desafios da escola em si, porque o Raja é uma escola que não tem tanto recurso assim. Ele não tem acessibilidade, a estrutura da escola não tem acessibilidade, não tem professores para educação especial, as salas não tem projetor, então eles sempre faziam essas trocas de ou a gente usa o auditório ou a gente usa a única sala que tem um projetor para fazer atividades diferentes com os alunos. Então, a maior dificuldade, para além do ensino médio, eu destaco a estrutura da escola, que não tinha muito a oferecer para um programa. E o novo ensino médio, a gente pegou matéria como projeto de vida, organização política administrativa do Estado brasileiro, descobertas e transformações do mundo contemporâneo, que ninguém sabia. Tinha uma professora de química que toda quarta-feira de manhã ela reclamava de uma matéria chamada Vamos Jogar. Não tinha sentido nenhum, ela era formada em química e ela estava dando uma matéria chamada Vamos Jogar, que não dava nada para os alunos. Eles entravam numa sala, ficavam um olhando para a cara do outro e acabava o tempo, eles desciam. E era bizarro demais. E quando a gente chegou, que o Eric falou pra gente, eu tenho a turma de projeto de vida. Ninguém queria pegar. E a gente falou, o que a gente vai fazer com a turma de projeto de vida? Aí o meu trio, que era eu, Kiara e o Luiz Felipe, a gente tentou. Vamos lá, né? A gente tá aqui, a gente vai olhar pra ver o que é isso. E quando a gente chegou, que não tinha nada pra fazer no projeto de vida, a gente travou e falou, o que a gente faz aqui? A gente tá no programa, a gente tá tendo a experiência de uma sala de aula e a gente pegou uma matéria que não tem nada de filosofia. E eu acho que o que mais incentivou a gente a não desistir foi o próprio professor, porque em momento algum ele se desfez da filosofia dentro do projeto de vida. Ele tentou de todas as formas possíveis trazer a filosofia junto com a realidade dos alunos para dar andamento na aula, porque os alunos eles não têm noção nenhuma do que é o novo ensino médio, mesmo estando no novo ensino médio. Então é uma alienação muito grande. Eles não entendem por que teve uma reforma, o que eles estão fazendo. Eles só estão lá para cumprir, o que eles têm que fazer, eles são obrigados a estar na escola. Então, a gente não sabia o que fazer, o professor também não sabia o que fazer, porque era novo para ele, era a primeira vez que ele entrava em contato com esse tipo de itinerário. E a gente, no primeiro período, que não tinha recurso nenhum, ficou perdido também no que fazer. Mas como o Eric, ele foi muito bom, ele foi um supervisor ótimo, ele foi muito flexível com a gente, ele sempre estava disposto a dialogar. A gente conseguiu dar um norte e a gente conseguiu orientar os alunos na necessidade de ver a filosofia com a sua importância e de não fazer eles desistirem. E, basicamente, eles vão sair dali com esse novo ensino médio serem levados a entrar no mercado de trabalho. Então, tinha aluno que não tinha noção de como chegar na rural, que não sabia que dava para entrar na universidade, que era uma universidade pública, que se eles quisessem vir hoje aqui visitar, dava para eles entrarem. Então, para além disso, a gente tentou trabalhar uma perspectiva de vida com eles diferente daquilo que estava sendo posto para eles dentro do ensino médio. E foi bem desesperador, é revoltante e desanima muito profissional da área de educação esse novo ensino médio. Esse eu acho que foi um dos maiores desafios que a gente enfrentou. Bom, eu tive sorte porque do ponto de vista de ensino não tem no ensino médio, fiz num colégio de ensino fundamental. Contudo, em Seropédica, especialmente, muita coisa é feita pela prefeitura à base de documento, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, essa questão do hino foi feito pela prefeitura. Existia um documento, né? Foi mostrado pra gente, a prefeitura colocou que deve ser cantado o hino. É assim. Agora, com relação ao ensino, o professor é livre para fazer aquilo que ele acha dentro da sala de aula. Mas você entra numa questão que é um colégio pequeno, relativamente pequeno, a quadra é quase maior que o colégio inteiro. Em questão de estrutura, não é tão ruim as salas de aula, né? Mas pelo fato de ser criança em um colégio razoavelmente antigo, não tem nenhum espaço para projetor nem nada, mas tem ar-condicionado, o que é um milagre, né? E quesitos mínimos materiais faziam muita diferença. Então, esse texto que eu pedi para o Renato imprimir, que a gente colocou em uma página A4, a gente conseguia colocar 3, que era realmente um parágrafo, foi melhor do que um livro impresso por uma editora. Surtiu mais efeito do que o livro, com imagens, coisa colorida, etc e tal. E
é um colégio que abriga contradições. Você tem 2 professoras que ficam responsáveis por 2 alunos especiais em cada turma. Tem sala de apoio, que se chama de sala de apoio, que eles vão fazer prova, vão fazer outras atividades, né? Saem no meio da aula para fazer outras atividades. Ao mesmo tempo que os alunos não têm recurso didático algum. Você vai na biblioteca, são história para crianças muito pequenininhas, que é como se fosse uma sala de leitura, e não tem uma transição de um livro para o ensino fundamental 2. Então, ou são livros para crianças bem mais novas do que eles, ou são, por exemplo, Grande Sertão Veredas em quadrinhos, uma coisa desse tipo, né? E que é impraticável com crianças com aquele nível de ensino, e o tempo também. E filosofia melhorou do ano para cá, adquiriu 2 tempos, agora pode ser avaliado, e o novo ensino médio não impacta o ensino fundamental, impacta o professor, né? Porque ele está educando um aluno para entrar no ensino médio e que vai ter uma disparidade completa do que ele aprende no ensino fundamental. E os professores, de maneira muito geral, eles não tinham material didático disponível à mão, né? Sempre quando se entrava na sala de aula, não tinha um material didático disponível nem para os alunos, nem para eles. Então, de onde que saía o que estava escrito no quadro, não faço a menor ideia. Eu sei que do Renato, pelo menos do que ele me mostrou, são de outros textos que ele escreveu, alguma coisa diluída do ensino médio, ou que ele colocou para as crianças, mas basicamente o ensino fundamental todo, tanto a 5ª série como uma parte da 6ª, é composto por um livrinho, né? Que é do tamanho de uma agenda, deve ter 80 páginas, no máximo, né? Então tem essa escassez de material físico, né? E é um colégio que não tem nenhum recurso nem de informática, por exemplo. Só as salas que tem o recurso é a secretaria e a sala da direção. Então, ao mesmo tempo que a criança mexe num celular. Então, os computadores que estão disponíveis tanto na sala da diretora quanto na sala da coordenação têm menos funções que o celular de uma criança de 10 anos que está dentro da sala. Então, com um contraste muito grande entre essas coisas. E isso influencia na sala de aula, porque ao mesmo tempo eles não podem mexer, eles são bem mais educados que os alunos do ensino médio, eles não mexem mesmo, não faz mesmo na criança. Mas eles têm uma ferramenta na mão, que poderia ser utilizada, ensinar a usar a ferramenta, mas não há essa possibilidade, é proibido. Então, eu acho que é um colégio tradicional, não é? A parte de fora é até tranquilo, a parte de dentro razoavelmente de estrutura, mas esses são basicamente os desafios. E acho que está para além do professor, né? O professor não tem como fazer uma obra, não tem como instalar um projetor, comprar um livro didático, mesmo que seja que só para ele utilizar com as crianças, ele vai ter que comprar uma quantidade considerável, porque são bastante turmas de níveis diferentes. Então eu acho que esses são os principais desafios da sala de aula, pelo menos do meu colégio. O Lira, ele tem uma realidade da maior parte dos colégios municipais, estaduais do Brasil, que falta material didático suficiente para todo mundo, falta material para o professor ter fundamentação, ter da onde tirar, porque meu colégio é de ensino médio. Então tem as diretrizes do novo ensino médio que o professor de filosofia deveria dar nas suas aulas de filosofia, que você lê aquilo e é um bando de palavras vazias jogadas no ar, e aí então significam nada, né? E então o professor tem que tirar da cabeça o que ele pode fazer, mas quando ele pensa em alguma coisa, tem toda a questão da estrutura do colégio que te proíbe, às vezes, que te impede, porque além do novo ensino médio tá te falando para poder fazer nada, quando tu pensa, tem a estrutura do colégio particular, com projetos do colégio e tudo mais, que bloqueia o professor do que ele precisa fazer. Então, você já tem a dificuldade material, tem a dificuldade de da onde o professor vai tirar as aulas, como ele vai constituir as aulas. Tem a dificuldade social da ensiropédica, de que eu sei que muitos dos alunos ali de ensino médio tinham que trabalhar, tinham que, às vezes, faltar por culpa de trabalho. Alguns alunos, eles não tinham a menor perspectiva de Enem, esse tipo de coisa, não ligavam se a gente falava sobre isso, porque não é o futuro dele, não faz parte, não era o que ele tinha visto fazer faculdade, isso é absurdo para ele. E dentre os desafios, além do colégio, além da condição social, a dificuldade da estrutura do programa, da dificuldade de como a gente mexe com a hierarquia do PIBID, de como o coordenador geral vai lidar com a faculdade inteira, com os múltiplos cursos, com os múltiplos coordenadores de área, e aí o coordenador de área precisa estar
como ele vai lidar com as dificuldades com os supervisores e com o superior a ele, que é o coordenador da faculdade em geral. Então a gente tem essa dificuldade de comunicação e hierarquia, e não só a comunicação, mas a solução, como é que resolve, como é que você, diante de um problema, o que você faz, vai fingir que não existe, vai mudar de lugar para poder só acalmar os ânimos, como é que fica. São coisas que a gente também encontrou dificuldade. Dificuldade vale para o transporte, não teve vale transporte. O que adianta ganhar a bolsa se parte da bolsa tem que se pagar transporte? Isso é meio, né? Devia ter contabilizado, devia ter a taxa nisso lá, vale alimentação pra quem fosse comer fora, esse tipo de coisa, devia tudo ter contabilizado, não tá. Enfim, então são, assim, se for poder falar de dificuldade, a gente poderia ficar o dia inteiro falando de dificuldade, mas essas eu acho que são algumas primordiais que eu encontrei ao longo desse ano inteiro, enfim, todo esse projeto. Em relação ao ensino do Cefet, não teve impacto nenhum o novo ensino médio, né? O professor era bem livre para escolher o tema que iria dar. Acho que o que dificultava mais era a questão de não ter um material didático, né? O professor teria que ir lá, pesquisar, separar e fazer um plano de aula. Então, acho que os alunos, às vezes, por não ter um plano de aula mesmo, se sentiam perdidos em relação ao assunto, né? Que às vezes o professor pegava o livro, abria e falava, lê. E, filosofia é difícil, né? E, em relação à infraestrutura, ar-condicionado, projetor em todas as salas, né? Sobre questão de acessibilidade, eu não vi muitos alunos PCDs, não sei como é essa questão, né? De receber eles. E lá no Cefet são 2 tempos, né? 1h a 1h40, eu acho. Então dá pra abordar muita coisa, né? Mas só que é um pouco difícil, porque, você tá numa escola técnica, o cara tá lá pra se formar profissional, sair dali e já ir pro mercado de trabalho. Como você vai fazer ele se interessar por filosofia que não vai fazer diferença na formação dele, né? Então, eu acho que os alunos, às vezes, se sentiam muito perdidos. E a gente, como estagiário, eu acho que deu pra dar mais um norte pra eles, por a gente estar ali, tentando se conectar, tentando dialogar com eles, né? Então, acho que deu pra dar mais essa perspectiva do que é filosofia. E acho que também uma coisa que era muito complicada é que o Cefet de Nova Iguaçu, ele é muito inacessível, sabe? Até pra mim mesmo, né? Eu tinha que pegar 2 ônibus, parte da minha bolsa, como o Samuel falou, ia pra passagem. Lá não tem cantina, né? Cantina, digo... refeitório. O colégio tá dando almoço, janta, não tem isso, né? Tem cantina na realidade, mas você tem que pagar. Até a gente mesmo, quando tava com fome, tinha que ir lá comprar um negócio. E não era comida saudável, né? Era salgado. Então, acho que era meio complicado, porque a turma que eu tive contato no início desse ano, que é diferente das que eu tive em 2023, elas falaram que, professor, às vezes a gente tem que sair do Cefet para ir buscar comida em outro lugar, porque aqui não tem mais cantina, né? E também, por ser um lugar inacessível, muitos alunos, eles chegavam atrasados e eu via que não tinha meio que um entendimento da parte do professor, sabe? Então, acabava, acho que, desmotivando um pouquinho eles também. Eu só tenho a agradecer, adorei. Obrigada por vocês terem compartilhado essas experiências. Eu recebi isso de forma muito emocionada, sinceramente, porque apesar das dificuldades, né, estamos terminando com os desafios, o que é uma pena, mas faz parte, eu acho que é isso mesmo, a gente também tem que encarar os desafios, né? Sejam eles da ordem que forem, né? Tá ciente desses desafios, né, que nos esperam. Mas de uma maneira geral, né, eu vi muita
emoção na fala de vocês, né? De como vocês lidaram com a dificuldade, com os conteúdos a serem passados, né? Essa experiência de como envolveram os alunos, não envolveram os alunos, né? Como é que pensaram essas atividades todas, enfim. E como, de certa maneira, assim, que eu percebi na fala de vocês, como isso de fato impactou, né? Como essa experiência de fato impactou na vida de vocês, assim, como estudantes de filosofia, futuros professores, né, de filosofia, né? E isso foi muito bonito de ouvir, né? Como você falou, Samuel, que ser professor faz parte, né, da filosofia. Acho que foi muito bacana. Espero que todo mundo goste também desse registro das experiências de vocês. Alguém mais quer falar algo para encerrar? Então, beleza. Abraço. Participou da produção desse podcast Ingrid Rosa e Jennifer Monteiro. Edição Anguamatu.